Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação, com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. As principais causas de morte hoje no Brasil e no mundo estão ligadas à alimentação. Obesidade, problemas cardíacos e diabetes são alguns exemplos de doenças provenientes de uma alimentação inadequada. Mas uma alimentação saudável não é somente contagem de calorias e nutrientes. Ela também está relacionada com sustentabilidade e produção dos alimentos, por exemplo. Inúmeros trabalhos científicos têm associado os agrotóxicos presentes nos alimentos a problemas gastrointestinais, respiratórios, malformação congênita de fetos, câncer e inúmeras outras doenças. E o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Partindo da premissa que sistemas alimentares mais saudáveis tornam as pessoas mais saudáveis, o Greenpeace, organização global independente que atua para defender o meio ambiente, se uniu à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e à Associação Brasileira de Agroecologia. Para falar sobre essa parceria, recebemos hoje Marina Lacorte. Marina é engenheira agrônoma e mestre em ecologia aplicada pela USP. Profissional e ativista da área ambiental, trabalha com questões relacionadas aos impactos ambientais e sociais do atual modelo de produção agrícola, sistemas alimentares e o uso do solo. É especialista do Greenpeace em agricultura e alimentação. Marina, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer falar com você sobre um tema tão importante, né, Marina? Obrigada a vocês pelo convite, Mônica, também é um prazer estar aqui e poder falar, explicar um pouco, né, o que uma coisa tem a ver com a outra, enfim, como tudo está relacionado com a nossa alimentação e como a gente pode cuidar disso um pouco melhor. Marina, em 2011, a ONU divulgou um relatório do potencial de agricultura sustentável ou agroecologia para se tornar um padrão para os modos de produção que sejam ambientalmente justos, socialmente e ambientalmente sustentáveis. Eu vou começar perguntando para você o que é a agroecologia e como ela pode ajudar a produzir alimentos mais saudáveis, Marina. Vamos lá. A agroecologia, ela é uma forma de produzir alimentos, não só alimento, né? Uma forma de como a gente cultiva a terra, e ela vai um pouco além disso. Ela é um conjunto de saberes, ela é uma ciência e uma prática ao mesmo tempo, né? Então, você tem diversos sistemas dentro da agroecologia que são diferentes entre si, mas ela segue alguns princípios ecológicos básicos. Um ponto-chave muito importante para a agroecologia é trabalhar sempre junto com a natureza. Os seres humanos fazem parte dessa natureza, então é claro que como você trabalha na terra também é importante, né? Tem todo princípios para isso, e muito diferente do que a gente vê aí. Então, só para a gente saber um pouco diferenciar, o que a gente tem hoje na produção de alimentos e na produção agrícola, de modo geral, né? Que não é só alimentos. A gente tem um sistema sem nenhuma diversidade, monótono, que ele é composto por, na sua maior parte, por monoculturas, que são grandes áreas. Essas grandes áreas, para elas se estabelecerem, elas precisam desmatar muito. Quando elas desmatam muito para abrir essa área para o plantio, elas tiram a diversidade e a proteção natural, o equilíbrio natural que tem ali, né? Por que a natureza é tão perfeita? Quando a gente entra numa floresta, a gente vê tudo em muita sincronia, em muita perfeição, né? Não só as plantas, mas com os insetos, com os outros bichos, outros animais, porque ali está tudo em equilíbrio. A agroecologia, lógico que ela também existe um manejo da terra, né? Um manejo ali do ambiente, mas ela tenta não retirar este equilíbrio, né? Ela tenta trabalhar com o equilíbrio que aquela área dá. E a diversidade é crucial nesse sentido. E qual é a relação da agricultura familiar com a agroecologia?
Bom, como a gente tem hoje muitas áreas desse tipo que eu falei de monocultura, que é o sistema convencional que a gente chama, né? Quando eu falar sistema convencional é esse, é o que está aí dado para a gente há muitos anos e é o que a gente tem como maioria hoje, né? Então, na sua maioria, esse sistema convencional, ele é enorme e ele é feito muito mais, ele é muito mais negócio do que agricultura. Por isso que, né, agronegócio, mas ele é muito mais negócio do que agricultura. Já a agricultura familiar, ela tende a ser, não são todos os agricultores familiares que são agroecológicos, mas a agricultura familiar, ela tende a ser mais sustentável por conta que ela é menor, porque você tem ali a família, né, todos aqueles membros da família cuidando da terra, com uma relação com a terra, né, muito diferente do que só a obtenção de lucro, eles também tiram o seu sustento da terra. Então, uma coisa realmente está muito relacionada à outra, né? Só da gente, por exemplo, podemos chegar um pouquinho, falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas só da gente comprar da agricultura familiar, não necessariamente agroecológica, a gente já está estimulando um outro tipo de agricultura, né? Uma agricultura que foca na produção de alimentos mesmo. Mesmo que hoje alguns desses agricultores familiares já utilizem agrotóxicos, já utilizem outros insumos, porque a realidade chama para isso, né? Você tem muitos estímulos hoje para produzir dessa forma que o Greenpeace acredita que é insustentável, completamente insustentável no longo prazo, né? Você tem muitos estímulos para esse caminho apenas. Você não tem estímulos para produzir sem agrotóxicos, você não tem estímulos para produzir em diversidade, né? Você tem muito mais estímulo para produzir soja, milho, grãos para exportação em grande quantidade, do que para produzir outros vegetais que seriam direcionados diretamente para alimentação humana, por exemplo. Por que tem que se utilizar tanto agrotóxico, Marina? Não tem que se utilizar tanto agrotóxico, né? Isso é um mito, na verdade, é uma narrativa. Infelizmente, a gente está vivendo, atualmente, principalmente, uma guerra de narrativa mesmo, né? Em que tenta se fazer as pessoas acreditar, né? O agronegócio tem tentado fazer as pessoas acreditarem de que é fundamental usar agrotóxicos para produzir alimentos e, consequentemente, solucionar o problema da fome no mundo. Isso é um mito. A ONU fala isso, acho que nesse mesmo relatório, não sei se é o mesmo relatório, mas eu acredito que sim, quando ela fala que a agricultura familiar e agroecológica é a chave, né, o passaporte para que a gente solucione a questão da fome, da insegurança alimentar. Então, é um mito de que tem que usar muito agrotóxico para isso. Se usa muito agrotóxicos porque você tem toda uma estrutura por trás, né? Quando você abre essas áreas enormes, você tira a diversidade e a proteção natural. Então, sim, você vai precisar colocar mais produtos externos para dar conta do que a natureza não está mais ali para dar, né? Então, você não tem um inseto que se equilibra com o outro e não deixa esse outro ficar ali em quantidades absurdas que viram as que chamamos de pragas, né? Os insetos que a gente chama de praga. Então, aí, o que você precisa? Se você não tem aquele defensor natural, aí você precisa do agrotóxico. Mas se você tem uma outra forma de produzir, você não precisaria de agrotóxicos. E essa outra forma de produzir existe. Ela já está aí, ela está em prática, ela só precisa ser ampliada. E isso só vai se ampliar com muito estímulo da sociedade, pedir por isso, né, por políticas públicas, no seu consumo, e também por estímulos do governo, né? O governo tem que prover isso também para a gente poder sair desse caminho que a gente está, dessa agricultura insustentável, e ir para a agricultura mais sustentável, agroecológica. Agora, Marina, o alimento orgânico, ele garante que é livre de agrotóxicos e pesticidas. Mas não basta ser somente orgânico para ser sustentável, é isso? Exatamente, né? Você tem produções orgânicas que são, com certeza, elas são já muito melhores, porque elas não fazem o uso de todos esses insumos, né? Tem uma série de regras que já dão muito mais sustentabilidade, né, para esses sistemas produtivos, mas não basta, não é a única coisa que, não usar agrotóxicos não é a única coisa que confere para um sistema ser sustentável, não é a única coisa que confere sustentabilidade para o sistema, né? Então, você pode, hoje em dia, já existe, inclusive, monocultura de orgânico.
Você tem cana-de-açúcar sendo plantada de forma orgânica, o que já é muito importante a gente reconhecer que é possível, mas essa não é a única forma, porque essa forma de produzir de monocultivo, independente se não usa agrotóxicos, consome, esgota muitos recursos naturais que a gente precisa. Então, esgota o solo, esgota os recursos hídricos, né? E isso é um tiro no pé, porque a gente precisa desses recursos para produzir. Então, a gente não pode esgotar esses recursos. Por isso que é insustentável, porque no longo prazo, a gente vai precisar desses recursos e eles vão estar degradados, escassos, né? Então, assim, e outra também, a agroecologia, ela incorpora muito esse componente social, que é tão importante quanto, né? Social e ambiental, eles caminham muito juntos. Então, não adianta você ter uma produção muito limpa em termos de agrotóxicos, mas ela não ser justa com quem produz, né? Quem produz tem que receber o preço justo, não pode estar sendo intoxicado, não pode estar sendo, né? Então tem todo um caminho, né, da pegada ecológica, né? Ela tem que ser olhada com essa atenção também, né? Não é só o alimento que chega ali para mim, se ele está saudável, é o rastro que esse alimento deixou de destruição, seja social ou seja ambiental. Marina, no que consiste a parceria do Greenpeace com a Fiocruz e a Associação Brasileira de Agroecologia? Então, a gente está agora nessa campanha que a gente tem chamado de Agroecologia é Saúde, né? A gente já tem trabalhado há algum tempinho tentando mostrar para as pessoas o que é agroecologia, né? E falar que ela é possível, né? Por que a gente não quer o que está aí? Né? Por que o agronegócio não é pop, não é tech, não é tudo isso que eles autopropagam, né? Por que isso está tão ruim e por que a agroecologia é a solução? Então, isso a gente tem tentado muito colocar na nossa campanha. Eu convido todo mundo a dar uma checada nas nossas redes sociais e conferir esses materiais, porque há algum tempo a gente vem tentado mostrar para a sociedade como que é isso. Então, a gente trabalhou bastante com a questão da tecla SAP, né, que a gente brinca, né, da agroecologia. Então, o que é, por quem ela é praticada, como a gente tem que fazer. E agora a gente chegou nesse momento que a gente acha importante falar por que a agroecologia é saúde. E ninguém melhor para estar junto com a gente nessa do que a Fiocruz, né, que é uma instituição de pesquisa altamente renomada e reconhecida e que pode ajudar a gente a mostrar que a saúde da terra, a saúde no campo, a saúde nos alimentos, ela também é saúde individual nossa e saúde coletiva, né? É a saúde da sociedade. Então, a gente precisa de um sistema que seja justo para todo mundo, para quem planta e para quem consome. Né? E é isso que a agroecologia se propõe, por isso que ela é saúde. Se a gente tiver um aumento na escala desses sistemas agroecológicos, com toda a certeza do mundo, a gente vai ter uma melhora na saúde coletiva, muito menos problemas de saúde pública, porque a agroecologia ela também está relacionada a como que os alimentos vão chegar para a gente. Né? Hoje a gente consome muito alimento ultraprocessado e industrializado. E isso não é saúde, né? Muito pelo contrário, isso traz uma série de problemas para a gente. E a agroecologia, por si só, ela ela é completamente o oposto disso, né? Por que a gente precisa desses industrializados? Porque a nossa produção está tão distante da cidade, né? Que você precisa fazer um produto que dure muito, tanto no transporte, ou não só no transporte, mas, enfim, que tenha esse tempo de prateleira, para as pessoas consumirem. Então, o ideal é você encurtar essa cadeia, quanto melhor você comprar direto do produtor, quanto mais você comprar direto do produtor, melhor, e descascar mais e desembalar menos, né? Como a gente fala, para a gente comer mais produtos in natura e saudáveis do que esses ultraprocessados, que na verdade nem são alimentos, nos trazem um monte de problemas e não nos trazem nutrientes. Marina, mas a comida orgânica, o alimento orgânico ainda é muito caro. Como é que ele pode ser mais acessível para todos, né? Quando, como, o que precisa para isso acontecer? Essa questão do preço é uma questão que sempre aparece bastante, assim, e realmente, se a gente vai nos canais de comercialização que a gente está mais acostumado, que são os mercados, os supermercados e mini mercados, enfim, realmente a gente vê uma diferença grande do preço, né? Para isso diminuir, tem algumas saídas. A primeira é que a gente precisa de mais escala mesmo. Escala que eu falo é mais
áreas produzindo isso, né? Não todas as áreas produzindo morango, por exemplo, mas a gente precisa de mais áreas produzindo da forma agroecológica e da forma orgânica, e aceitar o que aquelas áreas têm para nos oferecer em termos de sazonalidade, né? Porque não é assim, né? Os alimentos, muitos não dão o ano todo, então a gente não pode exigir que a terra, né? Que, enfim, senão a gente vai precisar dos insumos externos mesmo. Então, primeiro é aumentar essa escala mesmo. Como? Exigindo esses estímulos. A comida que a gente compra, apesar de estar subindo muito o preço da alimentação, a gente está num momento de inflação muito crítico, pandemia, mas independente disso, a comida que está aí, produzida pelo agronegócio, ela não é barata. Quer dizer, ela chega para a gente barata, mas ela tem um custo altíssimo, que é esse custo que a gente não está vendo, que não está embutido aí, que é o quanto ela degrada da terra, da floresta, dos outros recursos naturais, que a gente vai precisar, a gente vai continuar precisando, isso é imprescindível para produzir, né? Então, a gente vai precisar e isso tem um custo, isso está, né, teria que estar embutido no custo. Então, essa é uma coisa, o preço dos produtos não agroecológicos, eles não refletem tudo, eles têm zilhões de isenções de impostos, agrotóxicos deixam de pagar muito imposto, mesmo a gente precisando muito desse dinheiro agora no combate à pandemia do novo coronavírus, por exemplo, quem está levando vantagem são essas empresas. Então, isso é uma coisa, né? O custo que está ali dos alimentos do agronegócio, ele não é barato desse jeito. A outra coisa é a gente tentar sair desses canais convencionais de comercialização. Se você for na feira, se você comprar direto do produtor, pode ter certeza que esse preço vai ser mais barato. Tem estudos que mostram isso. O Greenpeace tem um e-book de produtores por estado, que fazem ou delivery, tem milhões de formas de fazer, né? Delivery, ou você se encontra, pega ou vai na propriedade, enfim, são inúmeras as formas de fazer. Mas para mostrar para as pessoas que comprando, quanto mais direto do produtor, menos intermediário no meio do caminho você tiver, você consegue sim comprar alimentos de qualidade, sem agrotóxicos, por um preço bem mais barato. Mas no supermercado, infelizmente, essa ainda é a realidade. Mas também a gente pode considerar como um mito, porque não é que é tão mais caro assim, é porque não é tão barato assim, né? O produto do agronegócio não é tão barato assim, ele está com um custo camuflado, e o outro, ele está sendo consumido num lugar que não, né? Enfim, que tem uma série de outros custos embutidos, que é o supermercado, né? Então, sai do supermercado e vai para a feira, também é um lema que a gente tem usado bastante, assim, né? Isso já ajuda bastante, mesmo os produtos convencionais que estão na feira, você vai ver que você está mais perto do produtor ali, você consegue estabelecer uma relação maior e ver de verdade de onde está vindo aquele produto, qual é o rastro que ele está deixando, né? Entendi. Marina, você quer acrescentar mais alguma coisa para os seguidores do Comida na Mesa? Olha, eu aconselho a gente estar produzindo um monte de conteúdo muito legal sobre isso, tirando um monte dessas dúvidas que são muito comuns, né, Mônica? A questão dos preços, né? A questão do porquê que é sinal de saúde coletiva, né? O que isso vai implicar nos custos de saúde pública. Então, a gente vai trabalhar muito esses conteúdos aí nos próximos dias, nos próximos momentos. Eu convido todo mundo para acompanhar esse conteúdo e entender um pouco mais na agroecologia, que a gente não está pedindo um milagre do dia para a noite, não. A gente não está pedindo para acabar com os agrotóxicos e destruir todas as lavouras, não. A gente está pedindo para a gente rumar para um outro caminho, né? Para a humanidade rumar para um caminho de uma agricultura mais sustentável, porque a gente vai precisar disso. A página do Greenpeace para as pessoas acessarem, Marina. Qual é a página? É o www.greenpeacebrasil.org. E também no nosso Instagram a gente tem produzido bastante conteúdo lá, que é o @Greenpeace Brasil. Tá bom. Muito obrigada, Mariana. Um abraço para você. Obrigada a você, Mônica. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.